Olá, bem-vindas, bem-vindos. Somos psicólogas da Clínica Consciência Psicologia e hoje a gente está aqui para contar um pouco sobre a nossa história em comemoração aos 10 anos de existência da nossa clínica. Eu sou Fabiola, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia da saúde hospitalar e também doutora em psicologia. Olá, eu sou a Andreia, sou especialista em psicologia da saúde, psicologia existencialista e psicologia positiva. Olá, eu sou Eliane Ternes Leal, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia existencialista há mais de 20 anos. Bom, a ideia de hoje é a gente contar um pouco sobre a nossa história, porque em janeiro de 2025 a gente completa 10 anos, então, de existência nesse formato da clínica. A ideia é a gente contar um pouquinho a trajetória, de como a gente se reuniu, como a gente se conheceu, os desafios também, né, que a gente enfrenta enquanto PJ, né, como a gente fala muitas vezes, que é algo talvez não tão comum, assim, na psicologia. E também contar um pouquinho sobre a nossa base de trabalho, que é o existencialismo sartreano. Então, a gente usa a filosofia do Sartre, da Simone de Beauvoir, como base para a psicoterapia e para o nosso trabalho, de modo geral, também em outras áreas, né? Então, a ideia de hoje é a gente contar um pouquinho dessa história. Eu queria começar, então, passando a palavra para a Andreia contar um pouco de como foi que a gente se reuniu, como que a gente se conheceu e como que a gente chegou nesse formato também da clínica. Sim, então, por volta de 2007, acho que foi, né, Fábio? Eu trabalhava no hospital da Unimed, em Joinville, que era um hospital bem estruturado em termos de área de saúde, mas que estava começando o serviço de psicologia. E a gente teve um crescimento legal lá na parte de psicologia hospitalar e psicologia da saúde, atendendo pacientes internados e pacientes domiciliares. E a gente precisava crescer a equipe, né? Nesse crescimento, a gente acabou contratando a Fabiola, né? Que a gente viu ali uma profissional bem já comprometida, com um currículo legal e que tinha essa especificação da psicologia existencialista. E lá a gente desenvolveu uma série de trabalhos que eram bem estruturados também na parte de protocolos, na parte de qualidade hospitalar, tivemos bastante experiência com isso, pesquisa, clínica também, e a gente desenvolvia esse trabalho juntas lá. Aí eu mudei para Florianópolis, um dos motivos pelos quais eu mudei para Florianópolis foi para estar mais próximo do pessoal do existencialismo. E quando eu cheguei em Floripa, eu fui conhecer todos os existencialistas que eu pude e tive acesso, né? Fui conversar, bater um papo. E aí fui escolhendo, assim, alguns eu escolhi para terapeuta, outros eu escolhi para amigos. E a Eliane eu escolhi para ser minha supervisora, porque justamente desde o primeiro encontro ela conseguiu ser muito clara, assim, nessa transmissão da metodologia, que é algo muito difícil de compreender e de conseguir, né, ter essa habilidade, assim, por conta até da característica das obras do Sartre. Então, entre a obra do Sartre e até você conseguir aplicar isso na prática, tem uma distância muito grande. E a Eliane é muito expert em ajudar a gente, né, em mediar a gente a conseguir entender, compreender e conseguir aplicar. Então, logo a partir já das primeiras conversas, eu comecei a fazer supervisão com a Eliane e depois nós nos tornamos sócias, né, na clínica Espaço Clínica. Né? Só que na Faria Lima. Faria Lima, Não, na Ferreira Lima. Na Ferreira Lima. Aí a gente... era uma clínica que tinha vários psicólogos, uns 20 psicólogos, e tinha 5 sócias, né, mais ou menos. E aí eu entrei como sócia, a Eliane já era sócia, nós nos tornamos sócias lá, mas eram psicólogos de várias abordagens diferentes. Então, começamos a ter objetivos diferentes de trabalho e a gente desmembrou essa equipe. E eu e a Eliane ainda gostaríamos de trabalhar juntas. A Eliane queria ter um espaço onde tivesse só psicólogo existencialista, né? Esse era o sonho, né? Assim, ter um espaço onde os psicólogos existencialistas fossem referência, né? Isso. E aí eu acabei tendo essa ideia, né, de fazer as duas se conhecerem, a Eliane e a Fábio. Tenho muito orgulho aí de ter proposto essa parceria, que deu super certo, né? Porque as duas, enfim, eu conseguia me alinhar muito bem com as duas, e imaginei então que as duas também se alinhassem bem. A gente tinha essa formação similar também. E a gente marcou um cafezinho ali na Lagoa, que é onde até hoje a gente tem a nossa sede principal, né, pra gente se conhecer. Que antes era o Empório Mineiro, né? O famoso Empório Mineiro da Lagoa. Isso.
E aí a gente se conheceu, né? E aí acho que a gente pode pensar um pouco assim, como é que foi esse encontro também pra gente, assim, porque eu já conhecia as duas, né? Então eu sabia que ia funcionar. Sempre admirei muito o trabalho das duas e fiquei muito feliz de elas aceitarem essa parceria, assim, né? Eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu acho interessante destacar, porque na clínica que vocês trabalhavam, assim, eu, né, conheci, inclusive, estive lá também antes, né, era um número grande de profissionais, assim, né, e acho que tem essa dificuldade, muitas vezes, da gestão, assim, de um número muito grande de profissionais que trabalham de diferentes formas, assim, e aí quando a gente pensou na nossa, né, de como seria, a gente até... Eu me lembro, assim, que a gente falou do número 3, né? Que seria um bom número, assim, até para tomar decisões, porque é isso, às vezes tem que compartilhar com muita gente, às vezes é mais difícil de você alinhar. Aí é um número ímpar, né? Que era aquela coisa assim, tá, se der um empate, né? Entre duas, tem uma que vai desempatar, né? Que acho que era uma coisa interessante. E tinha isso de a Andrea já ter experiência de trabalhar com a Eliane e trabalhar comigo, assim, né? De já ter tido essa experiência de trabalho e as coisas fluírem muito bem. Até a ideia é a gente falar um pouquinho, assim, do que foi decisivo, né? Para cada uma, assim, de bater o martelo e dizer, ok, vamos fazer, né? Vamos fechar a ideia de ter uma clínica, de montar uma pessoa jurídica, de começar um espaço também. Eu me lembro muito disso na experiência da Andrea, assim, de ser muito tranquilo, né? Até de tomar as decisões, assim. Acho que a gente agora, fazendo 10 anos, é muito resultado disso, desse diálogo, né? Do modo como a gente consegue, às vezes, resolver as questões que aparecem, os desafios, as diferenças, né, que podem existir muitas vezes do que uma quer, do que a outra pensa, assim. Então, me lembro que eu já tinha essa noção, assim, com a Andrea, e aí foi um pouco de confiar, assim, bom, se a Andrea tá chamando a Eliane, né, é um pouco que a Andrea falou, assim, né, de confiar que, imagino que seja uma pessoa que seja tranquila também de trabalhar, né, porque eu me lembro que foi isso, assim, a gente foi sair, tomamos um café, a gente não se conhecia, né, Eliane? Sim. E aí foi um pouco nessa confiança mesmo, né, de que poderia ser uma parceria legal, assim, né? Não sei o que você lembra, Eliane. Sim, então, quando a Andrea sugeriu que a Fabíola, né, poderia compor com a gente, não vou dizer que eu não fiquei estranhando, assim, né, mas é a mesma coisa que a Fábia, assim, né, se a Andrea confia, né, e como eu confiava muito na Andrea, assim, a gente fechou muito, assim, a parceria, eu digo, se a Andrea confia é porque, entende, eu posso confiar também. E no primeiro encontro foi muito legal, né? A Fábia é muito de boa, assim, a gente tomou um café super tranquilas. Ela já fala um pouco mais baixinho, assim, então, mais calma. E eu gostei dessa forma, assim, né? Se colocar. Assim. De se colocar, então, acho que ali foi decisivo, assim, para a gente construir essa parceria, né? E acho que um dos principais pontos que fechou é que a gente tinha o mesmo método de trabalho e com muito envolvimento em relação ao método, né? Com muito comprometimento, assim, e o mesmo objetivo mesmo, a mesma perspectiva de futuro, vamos dizer assim, de realizar esse espaço do existencialismo, de ter uma clínica, de viabilizar as pessoas enquanto os clientes, né? E também outros profissionais que pudessem estar junto conosco. Então, acho que a gente se alinhou nesse objetivo. Acho que isso até a gente quer reforçar aqui no sentido de compartilhar esse conhecimento para outros psicólogos também que estão iniciando, que querem abrir uma clínica, porque é difícil essa decisão de escolher quem vai ser sócio. Como é que se faz isso? E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Acho que tem 2 pontos também que eu destaco, que assim, acho que a gente se complementa, de certa forma, né? Tanto que a gente assumiu funções diferentes na clínica, assim, né? A Andrea ficou com a parte administrativa, a Eliane é responsável técnica e tem toda a bagagem, a experiência, então é também a nossa referência, assim, em relação à parte técnica mesmo, da condução dos casos, né? Às vezes até para dialogar, para supervisão, enfim, para essa troca. E eu fiquei mais com a parte de estudo, que como eu tenho também essa trajetória acadêmica, assim, acabei assumindo mais essa função. Mas acho que é isso, a gente se complementa, né? Conseguiu também assumir funções, assim,
e muito assim, o modo como a gente consegue dialogar e resolver as questões, mas também porque eu vejo que as três têm um perfil, assim, de compromisso, isso que a Andrea falou, assim, ok, cada uma vai assumir uma função, vai fazer uma coisa e as três pegam juntas, né? Não tem... Eu sei que assim, a Eliane disse, não, deixa que eu faço isso aqui, vai ser feito, né? A gente confia também no modo como cada uma faz, mas tem muito isso das três serem muito ativas, assim, né? E são três funções que são importantes numa clínica, porque tem que ter alguém que aprofunde e se responsabilize por a parte técnica, ética, né? Quando a gente tem discussão ética de algum caso, assim, precisa essa parte de gestão, que é uma defasagem que a gente tem na formação, né? Eu tinha isso lá da Unimed, por conta de gerir o serviço de psicologia e depois a Espaço Clínica, né? Que eu peguei um pouco a gestão. E a Fábio, esse aprofundamento por ser doutora, escrever, publicar artigo, dar aula. Então, é bom também pensar nessas três pilares, assim, né? De uma clínica que eu acho que ajuda também a gente ter um peso, vamos dizer assim, uma segurança até de quem vê o nosso trabalho. E tem outro pilar agora que eu estou assumindo, que é de promotora de eventos, né? A nossa parte é de... É simplesmente, vamos fazer a festa, então a Eliane entende, vai fazer a festa, né? Pode fazer uma carreira em paralelo, porque está muito bem nesse lado também. Então, a gente planeja, né? Pensa, assim, como é que vai ser, o que vai ter... E as meninas, né, delegam, assim, e a gente executa muito bem. Parece-me, né, que elas gostaram bastante e tal. A gente teve a comemoração esse recente, né? Então, acho que tem mais esse pilar agora. Eliane, se você puder também falar um pouquinho, assim, a Andrea comentou dessa ideia do objetivo, do projeto que a gente tinha, porque isso, o existencialismo nos uniu, assim, até tem uma coisa interessante, não sei se vocês se lembram, mas quando eu fui mandar o meu currículo lá para a vaga do Hospital da Unimed, lá em Joinville, onde a gente se conheceu, foi por acaso no meu currículo que eu era psicóloga existencialista, porque, assim, eu mandei para alguns lugares, né? E para alguns faria sentido. Para o hospital eu achei que talvez não fizesse tanto sentido essa questão da abordagem, né? Mas acabou indo e acabou sendo um diferencial. Mas talvez assim. Tenha um somatório indireto, porque eu tinha mandado a divulgação da vaga para a Zuleika e para a Dani para elas divulgarem entre os alunos delas, assim. Então, estava tentando também. Mas, assim, acho que é um pouco isso, essa ideia de que o existencialismo nos uniu mesmo, assim, também. E claro, tem tudo a ver com um modo de ser no mundo também, né? Dos posicionamentos, do nosso, enfim, nosso modo de olhar para as questões, de se comprometer com elas. Porque é aquilo que a Eliane fala, a gente não é só a nossa metodologia de trabalho, a gente realmente traz isso para o nosso dia a dia. Não é todo psicólogo também, às vezes, né, que traz essa sua abordagem para o seu estilo de vida. Eu acho que nós três temos um pouco desse olhar, não é verdade? Então, assim, queria que você contasse um pouquinho, assim, né, do que você também imaginava lá, porque você já vinha de uma história, né, no existencialismo, de outras parcerias com algumas outras pessoas, assim, e aí foi o momento de começar algo novo, né, uma clínica, inclusive, que tem aí uma história do nome, né, assim, se você quiser comentar, né, e que tem a ver com isso que você também imaginava, né, com esse objetivo e com a nossa proposta, assim, né, para esse lugar, não só físico, né, mas para esse lugar de encontro, assim. Sim, eu posso dizer que eu me tornei existencialista já, bem antes de ser psicóloga, né? Porque eu comecei a fazer uma psicoterapia onde a psicóloga era existencialista, né? Então, essa abordagem, né? Esse modo de ser, de se posicionar no mundo, já veio muito também pela minha primeira psicoterapia. Então, dali em diante, eu decidi, inclusive, né, fazer o curso de psicologia. Eu era analista de sistema, decidi fazer o curso de psicologia e ser psicoterapeuta a partir dessa psicoterapia. Achei muito boa, muito prática, muito dinâmica. E, claro, ali eu não conhecia nada, fundamentos, nada. Fui fazer o curso, já entrei para fazer a psicologia como existencialista, não deixei de aprender as outras abordagens, né, os outros enfocos, mas consegui, entende, assim, continuar existencialista, né? Conheci bastante gente nessa época, tinha o Núcleo Castor,
e eles tinham uma formação que era dada para os psicólogos. Ele não tinha uma formação, não tinha uma oficialização do MEC, mas era o que se tinha no momento, né? Uma formação de psicólogos existencialistas, onde eu fiz completa, e a gente passou a fazer vários encontros após a formação, e foi dali também que eu me tornei, né, essa que pensa existencialmente, né? Existencialistamente, que eu costumo falar, né? Então, esse foi o diferencial realmente, assim. Então, eu buscava parceiros que pensassem e se posicionassem, né, no mundo como existencialistas, né? Que não era só alguém que tivesse a teoria, né? Porque isso faz toda a diferença na forma de trabalhar, na forma de localizar um paciente, na clínica. Isso é fundamental, assim, né? Porque se a pessoa ela tem algum tipo de trava, entende, assim, com a própria abordagem, ela tem dificuldade de fazer essa localização para o paciente, né? E aí você tinha uma parceria, né, antes com a Juliana Topanotti. Isso, a parceria era... Quando a gente fez a formação, eu conheci a Juliana, né, que era minha parceira. A Juliana também estava recém-formada e ela já vinha com esse posicionamento, né, de ser existencialista também no seu modo de ser, assim, né, no seu posicionamento no mundo. Dali, a gente conseguiu se formar no Núcleo Castor. A gente fez uma clínica, a clínica chamava-se Reciprocidade. E no segundo momento, assim, 2 anos depois, a gente construiu a clínica que demos o nome de Consciência, que foi a origem do nome Consciência atual, com um diferencial, que lá, na época, a gente fez um nome Consciência com M, né? E para ficar bem caracterizado que era uma clínica que tinha consciência, que é um dos principais, digamos, pulos do gato do Sartre, e também o consciência científica, né? Então, para a gente, assim, a gente... Trocadilho, né? Foi um trocadilho que a gente fez, né? E ficou muito conhecido esse nome, assim. Então, quando eu conheci a Andréia e a Fábio, e que a gente saiu ali da clínica Espaço para montar a nossa clínica ali no edifício Cota, que é ali perto do IPO, onde a gente alugou a sala, a gente resgatou esse nome. Eu trouxe para as meninas e elas aceitaram na boa, assim, e a gente conversou um pouco mais sobre o nome. E a gente resolveu deixar ele com essa conotação de científico, mas trazer o nome já certinho de consciência, né? Até porque a gente fez pesquisa e já existia alguns nomes com esse com M. Tá? E aí acho que esse nome ele já era conhecido, né, no NUCA, na comunidade existencialista. Então, foi muito bom, assim, resgatar esse nome. Foi uma das coisas que tinha ficado para trás e que eu adorei ter resgatado. E qual que era esse projeto, assim, que você visualizou nosso, né? Quando a gente se uniu, o que estava mais claro para ti, assim, de que a gente ia fazer? Então, o projeto, ele continuou sendo o mesmo, né, que a gente tinha lá. Quando a gente saiu do NUCA, o nosso objetivo era formar um grupo onde a gente poderia dar cursos, fazer a formação oficial pelo MEC, porque o NUCA ele não tinha essa formação lá. E a gente gostaria de fazer uma que tivesse a formação e também, assim, dar supervisão, dar cursos, acolher os profissionais, entender, esses existencialistas, né, que não tinham espaços, entende, assim, para trabalho. A gente, né, tinha essa intenção de fazer uma grande clínica, né? Inclusive uma sala assim onde a gente pudesse estar juntos conversando, né, sobre o existencialismo, tomando um café na hora do intervalo. Era alguma coisa muito agregadora, assim. O objetivo era esse, assim. E quando a gente se conheceu, a gente também continuou com esse mesmo objetivo, assim. Tanto que a gente pensou
depois, assim, né, dos cursos, né, a própria supervisão também para outros profissionais. Chegamos a estruturar isso mesmo, né? Isso se viabilizou por um tempo. Foi quando a gente ficou 1 ano ali no edifício Cota, né? Isso. Depois a gente foi para o edifício Queires Office Beira-Mar. O Cota era na Vitor Conder, né? Isso, E depois a gente foi para Mauro Ramos, ali pertinho do Shopping Beira-Mar. Isso. Né? E ali tinha um auditório, né? Que veio essa ideia da reunião. Desculpa. Que a gente conduziu, né? Vários cursos, leitura dirigida... Vieram convidados, né? A Fabi talvez ia falar um pouco sobre isso, mas quem sabe já fala. Tá. Bom, acho que para destacar, assim, então é isso. 1 ano a gente ficou ali, né, no Cota. E aí depois a gente mudou para nossa sede, que ficou por um tempo ali na Mauro Ramos, e que tinha dentro do prédio esse auditório, né, que era bem bacana, assim, acolhedor. A gente fez uma inauguração, um evento, a Daniela Schneider foi fazer uma fala, né, foi para esse encontro, alguns amigos, colegas vieram também, assim, e essa foi uma proposta que a gente teve, principalmente nesse espaço, de reunir as pessoas, assim, né, então a gente fez cursos, a Zuleika Preto também esteve lá, né, dando um curso, outras pessoas, outros psicólogos, psiquiatras também que estiveram com a gente tinha uma sala... 2 salas, assim, bem amplas, então a gente tinha outros profissionais que por um tempo também sublocaram, né, a gente teve psiquiatra, uma equipe, né? Tinha uma nutricionista, equipe grande, assim. Porque era isso, né, a ideia era ser um local de acolhimento onde as pessoas pudessem mesmo também, né, trabalhar, mas também esse diálogo, fazer as formações de alguma maneira, assim, as pessoas que quisessem estudar. A gente fez algumas leituras dirigidas, alguns encontros, mesmos cursos, então vinham estudantes, mas vinham profissionais e mesmo, né, nossas colegas... pacientes, né, alguns pacientes, também, eles se arriscavam ali, assim. Né, então, enfim, é isso, a gente ficou ali, né, por 5 anos nessa sede, e aí veio a pandemia, né, a gente teve que interromper esses encontros. Nesse período a gente participou de alguns encontros online também, né? Teve um seminário que até a Andrea fez uma fala, enfim, que deu origem depois a esse livro aqui, que eu vou falar, que foi, acho que um dos últimos feitos nossos também, né? Que foi a publicação do capítulo, assim. Mas é isso, assim, a gente sempre também teve esse objetivo de agregar, de estar com as pessoas, de trazer pessoas para estarem conosco. Mas aí a pandemia também acabou mudando um pouco, né, o rumo das coisas. E atualmente a gente está com a sede que é na Lagoa da Conceição, né, que era uma sala que a Eliane já tinha, que foi bem paralelo ali com a sala do centro, né? Eu esqueci de comentar que um pouquinho antes da gente sair da Espaço Clínica, eu comecei a montar uma sala na Lagoa, para eu poder ter um momento em que eu pudesse atender também na Lagoa, por morar na Lagoa, assim, e ter muito trânsito. Então, comecei a pensar nisso, né? Eu e meu marido montamos essa sala. E quando entrou na pandemia, ela foi fundamental para a gente decidir, né, sobre o destino da clínica ali nesse sentido de entregar a sala, porque foi vendida mesmo, e ficar só na Lagoa, né? Uhum. Eu adorei isso, né? Porque eu estava me sentindo muito sozinha lá. Por um momento, eu até achei que essa sala da Lagoa ela estava exagerada já. Mas foi muito bom a gente ter aquela sala, porque agora a gente está juntos novamente, né? Estamos... passou a ser a nossa sede, né? E passou a ser a nossa sede, né? Porque para quem não sabe, né, também, assim, a gente está falando da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, né? De repente, se as pessoas fora estiverem... Quem não conhece tem que conhecer, é um lugar muito bonito, né? Mas hoje a gente mora todas ali perto também, então ficou mais fácil. Eu acho que uma coisa que eu queria agregar, né, Fábio, é que a gente revisou um pouco desse projeto maior, de uma clínica multidisciplinar, que a gente chegou a ter de formação, e, né, por questões também, de certo modo, até pessoais, de prioridade, de momento de vida, a gente definiu mesmo, então, que essa parte de compartilhar nossos conhecimentos ficaria para os nossos pacientes e nessa parte de supervisão que a gente ainda faz até hoje, individual.
Então, a gente consegue dar esse suporte para profissionais, né, por meio das supervisões, e estamos bem satisfeitas com esse formato hoje, que é o que cabe até também porque, para nós. assim, tem havido um movimento interessante, assim, no Brasil mesmo, né, de outras formações e pós-graduações, assim, que também quando a gente começou não tinha, né, e de lá para cá, assim, surgiram, né, os cursos de pós-graduação aqui em Floripa, no Rio, outros centros, assim, então, a gente sente que de alguma maneira também isso está contemplado, né? A gente acabou ficando mais intimista, né? Vamos pensar assim, né? E aí, então, em 2022, né? Só para fechar essa parte, a gente publicou um capítulo nesse livro que foi organizado pela Zuleika Preto, a Daniela Schneider, né? A Milene Strello, a Tânia Grigolo, né? Em que a gente descreve, né, assim, principalmente o modo de trabalho da clínica, que depois a Eliane também vai comentar um pouquinho mais, assim, né, mas acho que é isso, a gente acabou ficando mais ali na Lagoa, assim, um projeto um pouquinho menor nesse sentido, né, mas ainda também aberto e recebendo pessoas interessadas em estudar, em conhecer, em trocar, dialogar, né, no existencialismo. Porque esse capítulo, né, assim, a obra do Sartre, ela não tem essa tradução tão sistematizada e da prática clínica, né? Então, isso vem sendo discutido e construído, e a gente tem um modo específico nosso de trabalhar, né? Então, acho que isso que a gente conseguiu colocar ali no capítulo, que o capítulo é sobre psicoterapias existencialistas, né? Então, sobre isso que a Fábio e a André estão falando, assim, de atualmente, assim, ter bastante gente nova, assim, estudando Sartre, desenvolvendo novas formações, inclusive regulamentadas, assim, isso tranquilizou um pouco aquela nossa, sei lá, era uma angústia, né, de divulgar esse conhecimento, de deixar esse legado, e acalentou um pouco, né? Então, por isso esse momento da gente meio que ficar só com a clínica e supervisão. Mas tem uma coisa assim bem importante, assim, que a gente desenvolveu e a gente, assim, né, persegue esse objetivo, que é o como fazer, assim, né? Recente a gente teve um colóquio do Sartre e a gente viu, assim, né, que estão todos, assim, com essa mesma, sei lá, mesma toada, assim, de buscar esse como fazer, como intervir, né? Como chegar nesse paciente, como acolher, como localizar, então, e a gente foi construindo isso já, entende? A gente já tem essa forma, assim, não é uma forma única de fazer, mas tem, assim, alguns passos, assim, que a gente não abre mão. E isso faz todo um diferencial, assim, no nosso trabalho, sabe? No resultado, a gente tem tido bastante feedbacks de pacientes, de outros profissionais também, assim, do resultado do nosso trabalho, assim, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho disso, tá? Mas é bem importante, assim, ó, né? Esse como, né? O como fazer, eu acho que é o segredo, né? O pulo do gato. Andréia, de repente você quer começar falando um pouquinho, então, a gente vai para um outro momento, assim, né, da nossa conversa, né, para falar um pouquinho sobre o diferencial da psicologia baseada em Sartre, assim, quando a gente estava conversando um pouco sobre, assim, de apresentar isso, você comentou, né, do que talvez também te fez escolher, né, o existencialismo como base para a tua prática, assim, né? Se você puder comentar, assim, o que você considera que é o diferencial do existencialismo. Eu pensei mais na parte prática, assim, né? Que seria, primeiro, uma experiência pessoal mesmo, assim, a gente quando está na faculdade acaba buscando algumas terapias, seja para experimentar, seja porque precisa mesmo, né? Uma fase mais turbulenta. E eu tinha feito como cliente algumas psicoterapias, assim, e desde a primeira sessão no existencialismo foi muito gritante a diferença em termos de clareza, de o psicólogo conseguir mapear logo o que está acontecendo e traduzir, né? Mostrar, explicar mesmo para a pessoa o que está acontecendo com ela, que seria que a gente chama de uma localização, né? Então, eu também já tive falas de pessoas, às vezes até informalmente em conversas, ou de clientes mesmo, dizendo, olha, essa primeira consulta parece que resumiu os últimos 2 anos que eu estava fazendo terapia em outra abordagem, assim, porque
A gente tem uma tradição na psicologia de tudo ser meio disperso, meio subjetivo, meio inacessível, né? Até os conceitos de psicologia meio distantes e o cliente às vezes não consegue fazer uso daquilo. Então, no existencialismo, a ideia da nossa psicoterapia é que a gente use esses conceitos, mais até do que o existencialismo em geral. O nosso existencialismo é baseado em Sartre, né? Acho que a gente não destacou tanto isso, existem vários tipos também de existencialismo, mas de usar esses conceitos como forma de mediação para que a própria pessoa compreenda o que está acontecendo com ela e aí consiga ter um olhar mais crítico, se ver de fora e daí modificar o rumo das coisas, né? Então, tem ali um aprendizado sobre o que é uma emoção, sobre quais são as suas emoções, sobre o que dispara as suas emoções, sobre a constituição da sua personalidade e uma coisa muito marcante é que tudo isso é feito destacando a parte concreta dos fatos mesmo, dos acontecimentos. Então, uma coisa que chamou sempre minha atenção enquanto cliente desde o começo, assim, de a pessoa, né, o terapeuta perguntar coisas muito concretas, tipo, tá, mas que horas eram do dia, né? Tava chovendo, tava sentado aonde, tava com quem, qual expressão facial que falou, qual palavra que usou. E num primeiro momento, assim, como assim? Não sei, nem lembro, né? As pessoas às vezes começam assim com a gente, não sei, nem lembro disso. E depois a gente vai entendendo que sim, que essa parte concreta da situação é super relevante para a gente conseguir compreender o psicológico que ele acontece dentro dessa situação, né? Então, acho que esse é um diferencial grande e isso faz com que acelere muito o resultado. A pessoa sai diferente sessão após sessão. Não precisa esperar 1 ano para começar o resultado, né? Claro, o processo todo ele é mais longo, mas cada sessão você já sai ali com mais conhecimento, com abertura de outras possibilidades que você pode lançar mão para conduzir, né? Então, tem essa parte. E a outra parte, são muitos pontos, né, gente? Essa pergunta dá para a gente fazer todo um outro podcast, já fica a dica aí, né? Mas, assim, a parte também das escolhas, de a própria pessoa ser responsável por essas suas escolhas e assumir, né, com responsabilidade essas escolhas e isso ser mediado também pelo terapeuta, de ela conseguir avaliar as situações, os dilemas, os impasses, ela fazer esse processo de escolha, tanto uma coisa mais ampla quanto, como é que eu vou dizer, ali da própria ação, né? Uma coisa mais espontânea, que é o que a gente quer alcançar, é uma resposta espontânea, né? Dentro da situação. Mas acho que essa noção da escolha, da responsabilidade, que isso é do indivíduo. Não, a gente não coloca essa responsabilidade numa outra entidade, né? Enfim, ou mesmo que seja só no social, ou só no outro elemento mental, né? A própria pessoa consegue assumir essas rédeas, né? Essa condução da sua vida e construir esse futuro que ela quer construir. E isso é muito relevante, é muito importante dar um norte para as pessoas. Assim, então quer dizer que eu mesmo posso conduzir a minha vida? Pode, mas tem que se conhecer, tem que entender, tem que refletir, tem que estruturar isso, né? Eu destacaria também, assim, que quando eu conheci o existencialismo e também, assim, a minha escolha foi já durante a graduação, assim, comecei a estudar e depois fui fazer estágio, né? Inclusive a Zuleika Preto foi minha orientadora, assim, né, no estágio de clínica, mas o que me encantou muito, acho que foi isso, assim, essa ideia do sujeito situado, né? Sempre um sujeito concreto nas suas relações, assim, que se faz esse sujeito nessas relações, né? Então, nisso que de alguma maneira é palpável, assim, que a gente consegue identificar, que a gente consegue localizar, que não tá assim não sei o que acontece, por que a gente é assim, de onde isso vem, a gente consegue ir entendendo, assim, como que aquela pessoa se tornou essa pessoa e não outra, em função disso que ela foi vivendo, das suas experiências mesmo no mundo, das suas experiências concretas, né, concretas com os outros, com aquilo que está disponível na materialidade, porque a gente é um sujeito do nosso tempo também, né? Então, uma coisa é a gente ser sujeito, ser pessoa hoje, outra coisa talvez, né, seria, sei lá, 100 anos atrás, ou vai ser daqui a 50, 100 anos para frente ou também. 5, né? No ritmo que as coisas estão, daqui a 5 anos já é outra... Então, assim, isso eu vi que dava muito fundamento mesmo para atuação, assim, muita segurança também para intervir, né? Porque senão ficava aquela coisa, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo outro, assim, de você meio que interpretar alguma coisa, né? Não, assim, a gente consegue mesmo, você vai construindo ali uma compreensão sobre o que acontece que dá muita segurança para dizer, olha, entendo que é por aqui, aí a gente compartilha muito com a pessoa também, né, assim, vai construindo junto essa compreensão, e acho que isso vai dando muita ferramenta, e é muito essa ideia da pessoa ser agente também do seu processo, que era uma coisa que me incomodava, assim, mas às vezes eu me lembro em algumas aulas e tal, mas
alguma coisa que eu nem sei o que é me guia, assim, né? Termina, não né, faz muito sentido para mim, assim, né? E não que a gente... E acho que tem uma crítica, às vezes, no existencialismo de quem não conhece muito bem, que é essa ideia de que é como se a gente fosse consciente, né? Porque daí faz uma comparação com o consciente e o inconsciente da psicanálise, né? E as pessoas acham que é consciente no sentido de ter a clareza o tempo todo de tudo que a gente faz. E não é isso, né? Não é essa consciência que o Sartre descreve e fala, né? Mas eu acho que é muito essa ideia da gente justamente buscar essa clareza, que eu procuro usar muito essa palavra, assim, né? Da gente ter um pouco mais de clareza, sair de um processo de alienação, de não sei como é que eu como é que eu sou como é que eu cheguei aqui, não sei como é que as coisas aconteceram dessa forma, da gente poder dizer, olha, tá vendo, né? A gente consegue entender um pouco melhor agora por que você tá aqui, por que você se afeta dessa forma, né? E o que te afeta, como te afeta, e o que você vai fazer com isso, então. E aí eu me lembro muito também em alguns processos, essa questão da responsabilização, assim, se por um lado, às vezes isso angustia, e né, o paciente às vezes tem que olhar e falar, tá, se eu tô aqui não foi só porque me colocaram, eu também fui fazendo escolhas que, né, assim, foram também me colocando nesse cenário, eu fui fazendo o que foi possível, nas condições que eu tinha, né, mas então é isso, eu também posso construir um caminho diferente daqui para frente, se eu desejar, assim, né? E muito esse aspecto mesmo do futuro, daquilo que a gente ainda não é, né? De entender que o nosso futuro está intacto, porque a gente ainda não tá lá e vai depender do que a gente fizer hoje, das escolhas que a gente for fazendo, né? Pré-determinado por esse histórico, por dificuldades que aconteceram lá atrás, né? Isso, que a gente não está condenado a viver uma mesma situação sempre, assim, né? Então, isso... E essa clareza também, né, de trazer essa questão mais contextual, mas da situação mais concreta, ela nos ajuda também, enquanto terapeutas, a ter tranquilidade e segurança na condução, né? Então, isso até para quem está escolhendo, às vezes, a abordagem, eu acho que tranquiliza, porque tanto o existencialismo quanto daí a metodologia também, né? A forma como a gente trabalha, porque aí você sabe onde é que você está nessa condução do processo, e você não fala algo que você acha ou algo interpretado, você verificou cientificamente, né? Juntou aqueles elementos e pensou cada um, montou um estudo de caso, e você vai conduzir baseado nesses conceitos, nesse estudo de caso. Isso te dá muita tranquilidade e segurança para conduzir, né? E assim, uma condução de um terapeuta existencialista ou de outro, claro, vai ter as suas nuances, mas a compreensão vai ser igual, porque é um fenômeno que está ali, que tem aquelas características, variáveis, né? A gente fala. As variáveis, e que vai ser verificado por qualquer terapeuta e vai chegar no mesmo lugar. Né? Exatamente. Então, eu posso começar falando do diferencial, mas gostaria também já de ir colocando um pouco do como a gente chega nesse local em que a Fábio e a Andrea destacaram, né? Então, um pouco, assim, de como foi esse diferencial para mim, entende? Né? Enquanto, vou dizer como paciente mesmo, assim, foi uma localização bem importante, assim, de me localizar, assim, concretamente, assim, por perfis, né? Então, eu estava tendo um problema bem específico num determinado perfil. A gente utiliza isso para falar de como a gente se coloca no mundo, né? No perfil amoroso, no perfil filha, no perfil profissional. Eu estava tendo um problema num perfil específico, mas isso tomava todo o meu ser, assim, né? Me emocionava. Então, uma das coisas, assim, que para mim o existencialismo foi fundamental, foi me colocar, entende, assim, ó, né? Você está com uma questão aqui, que está, digamos assim, né, fazendo água, repercutindo, entendesse, nos outros perfis, está te deixando, né, travada para os outros perfis, mas a questão está aqui. Então, isso para mim também foi de uma clareza, assim, eu disse, nossa... Uma revelação. Foi uma revelação. É só isso mesmo, que não era pouco, mas saber, entender claro, né, que era só de saber, assim, entende? O psicodiagnóstico, digamos, já foi, assim, ó, acalentador, esclarecedor, assim, né? E já se abriu um futuro exatamente, porque, assim, ó, a hora que eu trabalho isso aqui, eu tô, entende, assim, ó, né? Estou pronta. Viabilizada de novo, né? Como a gente diz. Viabilizada novamente. Então,
E isso foi o que foi me chamando muito a atenção, assim, no meu próprio terapeuta, ele tinha o hábito de fazer muitos esquemas, né? Esquemas desenhados no papel junto comigo, e isso foi me clareando, assim, pra gente, assim, bom, tem uma forma, tem um modo de fazer, tem um como fazer. Nessa época eu já era psicoterapeuta, a gente tinha supervisão, tudo, mas não vinha com essa clareza para gente. Então, observando muito o nosso psicoterapeuta, eu falo nosso, porque nessa época eu e a Juliana, que éramos sócias, e a gente se batia assim com essa coisa da falta de clareza para passar para os pacientes. Então, o nosso psicoterapeuta, ele era o mesmo, e a gente trocava, assim, sabe? Nossa, o esquema dele é perfeito. E a gente foi, assim, sabe, aprendendo também com ele, né, a ser psicoterapeuta, né? E eu até tenho uma máxima que eu sempre falo para os meus supervisionandos, que é assim, ó, né? Ser psicoterapeuta é psicoterapêutico, né? Porque também a gente aprende muito com os nossos pacientes, né? Pelos retornos que eles trazem, pela forma como eles também se localizam, né? Eles vão dando os feedbacks e a gente realmente é por aí. Então, vou trazer para vocês agora, sim, um pouquinho da forma de como a gente trabalha e como a gente consegue essa clareza, essa de objetivação, assim, da teoria, né? A Fábia e a Andrea também, elas podem me ajudar, mas eu vou começar aqui. Então, o que mais, assim, ó, eu tento deixar, né, claro, quando um paciente me procura já na primeira sessão, na verdade, assim, na minha escuta, na hora que eu já faço essa primeira escuta, eu estou falando na primeira pessoa, mas a gente tem isso acordado entre as sócias, né? Na primeira pessoa, porque assim, ó, a gente está ali sozinho com o paciente e eu procuro colocar assim, ó, se a nossa teoria ela é uma subjetividade objetivada, né, isso tudo a partir dos estudos, né, que a gente tem do Sartre, então eu tô com um paciente que faz a parte do subjetivo na minha frente, eu vou ver para como é que ele está se situando nesse objetivo, né, como que ele está indo para essa realidade, como ele está encontrando esse mundo aqui fora. Então, são duas coisas que, assim, eu já coloco virtualmente na minha frente, o sujeito se posicionando na realidade, né? Então, dali eu começo a tirar fios de relação. Ele está na relação enquanto filho, ele procede dessa forma. Enquanto marido, ele procede dessa forma. Enquanto profissional, ele se afeta dessa forma. Então, dali eu já vou começando a ter um mapa, e esse próprio mapa que eu faço, eu vou depois transcrevendo em esquema com o próprio paciente, para ele ir se localizando. Tá vendo? Como filho você agiu dessa forma, como marido você agiu dessa forma, como profissional dessa forma. E isso já vai trazendo essa clareza que a gente estava falando aqui. Ele já começa a intuir que não tem nada na mente, né? Ele começa a ver que a questão dele é na relação. E isso é fundamental, assim, ó, tirar o paciente desse psicologismo, desse mental, né? Então, a gente já faz, assim, a primeira localização assim, ó, não acontece na sua mente, acontece aqui fora, acontece nas relações. A sua dificuldade está em se relacionar. E então, a gente parte para um segundo momento, que é verificar especificamente, que a gente chama de verificar a situação, descrever a situação, que é verificar com o paciente o que é que acontece ali com ele na hora que ele está, entende, na relação, naquele perfil com aquela pessoa, que ele tem um disparador que aí ele se emociona. Então, o que? Né? É o olhar da pessoa para ele, é um tom de voz que ficou um pouco alterado, que ele se afetou. Então, a gente já vai colocando para ele, assim, já vai, na medida em que vai verificando, já vai localizando ele, entende, assim, ó, de que o que afetou não foi a pessoa, foi o tom de voz da pessoa. Então, a gente vai descendo, assim, vai fazendo um triângulo
invertido, né, de que as coisas, né, vão acontecendo ali, ó, não é a pessoa, né? A queixa vem assim, eu não estou me entendendo mais com a minha esposa. Mas se tu vai verificar, é só quando a esposa, sei lá, fala com o tom alterado de voz. Então, a gente vai mostrando isso para o paciente e esse futuro para ele vai começando a abrir, porque ele começa a pensar, então quando ela fala assim é porque ela está irritada. Então, não é a minha relação... o tempo todo, né? Por exemplo. Não é uma relação toda que está comprometida. É só na hora que ela está irritada, em que ela fala, assim comigo é que eu me afeto. Então, isso vai tornando, entende, as coisas mais claras e vai abrindo os campos de possibilidades dessa relação, entende, e continuar acontecendo, né? Porque não é uma questão totalmente inviabilizadora, né, da relação, né, e nem do ser. Né? É possível trabalhar isso, é possível ele se posicionar diante desse tom de voz, é possível ele questionar a esposa por que ela está falando assim. Então, isso já é a primeira localização, né? Num segundo momento, o que a gente faz com esse conteúdo? A gente já vai fazendo a verificação e já vai fazendo a devolutiva. E depois a gente verifica se esse conteúdo ele está exagerado, assim, para o episódio, para a situação verificada, né? Então, se foi uma reação dele, né, do paciente, exagerada diante de um tom de voz que não teve tanta alteração assim como ele falou, porque foi verificado, né, que não teve, a gente verifica isso no passado, para ver se não teve algum episódio no passado onde esse tom de voz, entendesse, era um tom onde ele já era, digamos, abordado, né, como outro contexto. Num outro contexto, pelo um pai ou pela mãe. Às vezes é a mãe, assim, né, que já tinha um tom de voz, assim, meio imperativo, onde o paciente já se sentia como se estivesse sendo chamado a atenção. E talvez a mulher tenha uma entonação igual ou parecida, né? E onde ele, ali naquele momento, também esteja se sentindo como se estivesse sendo chamado a atenção como a mãe fazia. Então, a gente faz essa verificação no passado e também localiza o paciente, assim, do jogo de forças que se arma, né? Ali ele é o homem, ele é o parceiro dessa esposa e está, digamos assim, se afetando como o menino lá que era chamado a atenção pela mãe, assim, né? Então, esse era o primeiro momento, assim, e a gente, com isso, né, dá a condição do paciente, digamos assim, se localizar e se posicionar, né, diante de um novo episódio que possa vir a acontecer. E isso realmente, assim, gente, é virada de chave, assim, para muitos pacientes, né? E fazer isso de um modo, de certa forma, sistemático, mas ao mesmo tempo respeitando o ritmo e individualidade de cada paciente, né? Que eu acho que é um desafio, né, Eliane? Que você não se perde naquela individualidade de como o cliente chega em cada sessão, como algumas terapias que se deixam conduzir pela própria fala do paciente. A gente vai fazendo ele seguir um caminho da psicoterapia para seguir algumas etapas para que tudo isso seja organizado, esses perfis, né? Então, esse é o perfil, como é que está nesse perfil, como é que está nesse, como é que está no outro. Depois junta, compara esses perfis, né? Retoma com esse passado. Como é muita informação, acho que a forma de conseguir conduzir isso, estruturar esses conteúdos e dar sequência no processo psicoterapêutico né, que é isso que fala o nosso método, esse que é o diferencial da forma de conduzir isso, assim. Porque eu vejo que, assim, nessa forma de trabalho, assim, o terapeuta, ele é muito ativo mesmo no processo, né? Assim, vai buscando muito, é todo um processo de investigação, de certa forma, né? Uhum. Então, é como a Andrea falou, tem essa flexibilidade que, claro, às vezes o paciente chegou mobilizado com alguma questão, enfim, a gente vai acolher, às vezes aquela sessão vai ser mais para trabalhar aquilo, né? E auxiliar a pessoa também a se localizar ali do que aconteceu, mas fica muito mais numa escuta em função daquilo que está emergindo ali naquela hora, né? Mas a gente faz todo um estudo do caso e vai tendo objetivos justamente para as sessões e para o processo como um todo, assim, de onde a gente quer chegar. Então, a gente conduz muitas vezes, porque, olha, então vamos entender um pouquinho mais aqui, vamos retomar uma situação ali, né? Tem coisas que eu ainda preciso verificar aqui, né, com você. E, claro, tem um momento que às vezes o paciente, ele
quer falar mais algumas questões, e a gente vai deixar uma fala também, eventualmente, né, também mais livre, mas tá sempre muito em mente, né, pra gente, assim, como terapeuta, o que a gente quer e onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar também, né? Porque é isso, não é um falar por falar, assim, ou, ok, a pessoa vem e fala várias coisas, e fica, mas, não, tá, olha, se eu já sei pra onde eu quero ir, o que eu ainda tenho que buscar, e o que eu preciso entender, a gente vai aos poucos conduzindo. E aí, como a Andrea falou, alguns pacientes, às vezes, é mais rápido esse processo, a gente consegue ser bem objetivo, muitas vezes. Tem pacientes que, às vezes, a gente precisa, né, dar um pouco mais de espaço, fazer isso mais aos poucos, assim, respeitando esse ritmo e essa singularidade. Mas se a gente, como terapeuta, também tem essa clareza, né, de qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, que informações a gente precisa, que informações a gente vai precisar buscar, a gente vai conduzindo, e aí é isso, né? Vai avançando no processo até chegar no... Pensando que o coração, né, da psicoterapia é a intervenção na estrutura de personalidade, né? Que é algo científico, é um método científico para essa intervenção. Então, a gente vai ter que saber quais os passos precisam ser feitos, esses que a Eliane falou, para conseguir chegar lá, porque se não fizer esses passos, você também não consegue chegar nesse ponto. Agora, alguns pacientes, em alguns momentos, podem estar precisando de um acolhimento, ou alguma outro tipo de abordagem, né, por um tempo. A gente tem que avaliar também qual que é esse objetivo do paciente ao vir para a terapia, mas a gente sabe como fazer para chegar nesse ponto principal. E aí, assim, o que a Eliane também está comentando, né, que existem os modelos também, né, Eliane, que você e a Juliana organizaram, registraram também, né, sim, alguns deles estão aqui nesse capítulo que a gente publicou, muitos outros não, né, a grande maioria não, assim, mas é isso, vocês conseguiram sistematizar muito desse como fazer, assim, né, de como buscar essas informações que vão dando clareza para a gente intervir, assim, na psicoterapia, né, e aí, claro, isso, assim, só para, né, isso daria um curso, né, todo, né. Fica a dica, né. Mas, assim, porque é bastante conteúdo, né, são vários modelos, mas é isso, tá sistematizado, né, de alguma forma, e que é o grande diferencial também, né, me parece. Só deixando claro que é a Juliana Topanotti, né, não sei se a gente falou sobre o nome dela também. Sim. Então, o psicoterapeuta era o Fernando Castro, né, deixar registrado aqui, e a Juliana é a Juliana Topanotti dos Santos, né, e ela era minha sócia na época, assim, né, então a gente realmente tinha mesmo um terapeuta e a gente ficava assim, né, trocando, nossa, como ele é bom e tal, e repetindo os esqueminhas e tentando, mas ele falou assim para mim, falou assado, e foi, assim, fundamental essa troca para a gente conseguir, assim, né, estabelecer esse caminho, esse como, né, chegar lá. E depois no Psiclin também, né, que daí você passou por lá, né, Eliane também, no Psiclin, lá da Daniela Schneider, né? Ali já estava sistematizado, né? No Psiclin a gente montou um grupo para realmente montar um grande como assim fazer, onde vários psicólogos da época ali foram, né, que já tinham clínica, que estavam atuando, que já tinham o seu como fazer também. A gente fez um grupo para sistematizar, né, e criar um grande como fazer, mas ali, entende? Quando a Daniela teve que sair, a Daniela Schneider era que coordenava esse grupo, ela que montou esse grupo. A gente conseguiu apresentar, assim, né, as várias clínicas apresentaram os seus vários como fazer. E então, ali a gente começou a separar o que tinha de comum em cada como fazer e o que tinha de diferente. E para começar a construir esse grande como fazer. Mas como a Daniela ela teve que fazer um pós-doc, acho que foi na época que ela foi para Barcelona, então aí acabou sendo interrompido, aquele grupo acabou ali, e aí a gente continuou, entende, utilizando esse como fazer, né, nosso, claro, assim, tem a contribuição ali do Psiclin também. E você e a Juliana passaram um ano todo, né, estudando, sistematizando e revisando tudo até conseguir sistematizar, né? Sim, quando pararam a gente, de atender para fazer isso. Quando né? a gente saiu do NUCA, né, que a gente pediu o nosso afastamento do NUCA, a gente fechou a clínica, né, encaminhamos alguns pacientes que nós tínhamos, fechamos a clínica.
E ficamos 1 ano estudando, assim, Sartre, né? Diariamente, né? Várias Diariamente, horas, né? tinha dia que a gente acabava, assim, ó, ficando num parágrafo só tentando entender Sartre. Foi bem difícil, sim, porque o Sartre não é fácil de ler, ele não é fácil mesmo de compreender. Ele tem todo um jeito de escrever, assim, que tu tem que conhecer para poder... Às vezes a gente começa a ler, acha que ele está afirmando alguma coisa, daqui a pouco você vai ver, ele estava falando daquilo para depois negar, assim. Sim, ele tá... Então, ele fala... sempre. ele vai resgatando da onde que surgiu aquela teoria, sim. ele fala do primeiro que falou daquela teoria, ele fala do segundo, sim. ele fala do terceiro. Quando tu pensa que ele está falando dele, não, ele está ainda falando desses anteriores, e depois é que ele vai colocar o que ele pensa sobre aquilo. Sim. Então, assim, ó, né? Então, estudar Sartre já tem que saber que ele tem todo um jeito de escrever que não é fácil. Pensa que ele era uma criança que com 8 anos tinha lido vários filósofos em suas obras originais, né, gente? Eu acho que é importante destacar, assim, que a gente citou o Sartre, a Simone, né, de Beauvoir, mas é isso, o Sartre, ele era filósofo, né? Então, ele não sistematizou um como fazer da clínica, porque ele não era psicólogo. Não viveu o suficiente. Né? Mas, assim, claro, é porque tudo que ele deixou, né, escrito, todos os escritos, todas, enfim, não só a parte da filosofia, mas da própria literatura, enfim, outros textos, assim, dão base para uma psicologia. Por isso, muitas vezes a gente fala, né, da psicologia, ele da foi psicoterapia. Até a biografia, né? Ele chegou a escrever as biografias. Que justamente dá base para a gente compreender, né, como que uma pessoa se constitui e também como o sofrimento, né, acontece, enfim. Para compreender, mas não tanto para intervir, né? Isso. E aí, assim, existem várias tentativas mesmo, né, de certa forma, assim, das pessoas sistematizarem um pouco esse como, né? E a ideia desse livro aqui, né, dos princípios metodológicos, é isso também. Vários terapeutas apresentando um pouco de como fazem ou de como eventualmente conduzem. Alguns falam mais ali de etapas, assim, né, que são importantes da gente tentar seguir. Mas é isso, né? Acho que a Eliane e a Juliana, assim, pensaram muito esse como muito na prática ali, né? De uma ferramenta também que auxilie nesse processo, assim, né? Mas é isso, tem muitas formas, né? De conduzir também, assim, que a gente vê, né? Ouve pessoas também divulgando, compartilhando, né? Sim, eu costumo falar assim, né? Que só localizar o paciente, que a questão está na relação, que está aqui fora, né? Que não está na cabeça dele, que não é um problema mental, que não é, entende, né? Não psicopatologizar, entende? Isso já é uma localização, assim, né? Que o paciente já sai leve, assim, na primeira sessão já. Então, assim, ó, né? Tem várias formas de fazer, né? E, claro, a nossa forma de fazer, ela é sistemática, não necessariamente precisa, a gente viu no colóquio que tem várias outras formas de fazer que não são sistemáticas, mas que chegam lá, né? Chegam num resultado, né? O importante é exatamente, né? É pensar existencialistamente, né? E também o como fazer faz a diferença. Pode chegar lá um pouco mais rápido ou menos rápido, né? E com, às vezes, mais segurança e também, assim, podendo compartilhar mais, né? Também com o paciente, porque acho que é uma grande preocupação nossa, assim. Eu costumo dizer, assim, que eu considero algo não muito bom quando o paciente, por exemplo, sai da psicoterapia dizendo assim, eu melhorei, não sei como, mas eu melhorei, né? Eu digo, não, eu espero que a pessoa saia daqui entendendo, não exatamente, né? Não é isso assim, mas assim, entendendo o caminho que ele fez, o processo que ele fez, o que ele mudou, como que ele passou a agir diferente, né? E como que isso se procedeu, assim, porque é o que a gente espera, né? Que a pessoa saia também, ela tendo isso muito na mão. E aí, se tá claro pra gente como a gente tá fazendo, a tendência é que o paciente também possa ir se apropriando disso, assim, né? Sabe, quando eles falam que se localizaram e não sabem bem como, ainda tá bom, tá? Pior é quando eles dizem que foram numa sessão de reiki e aí ficaram bons depois da sessão de reiki. Eu não tô, né, aqui desqualificando o reiki, mas, assim, eles estão desconsiderando todo o processo psicoterapêutico.
mesmos estão fazendo, e que eles mesmos estão fazendo, né? Que eles mesmos estão fazendo e estão pagando, né? Bom, penso que a gente pode ir para a nossa última parte, que é um pouco da gente pensar, então, sobre questões de futuro, já que a gente fala tanto do futuro, né, no existencialismo, assim. Então, da gente pensar um pouquinho também do que a gente espera, né? Eu fico pensando, não sei vocês, assim, né, mas lá atrás, quando a gente começou... eu não imaginava, assim, né? Agora, por exemplo, a gente chegando, né, nesse número de 10 anos, assim, a gente estava falando assim, nossa, 10 anos que a gente se reúne no final do ano, 10 festas, né? De final de ano, assim, confraternizando. E que bom, festas diferentes, com pessoas diferentes, assim, mas sempre muito agradáveis. A gente sempre teve pessoas, acho que muito... bacanas, assim, ao nosso lado, pessoas com quem a gente pôde compartilhar. E se a gente está aqui hoje, a gente, assim, é fruto dessa história também e dessas pessoas que estiveram com a gente, que ainda estão com a gente, né? E eu sou muito grata, assim, porque se a gente se faz nas relações, né? A gente é isso, não se faz sozinhas. A gente está aqui nós três, né? E uma foi muito mediação para a outra, de diferentes formas, continua sendo, essas pessoas também, né? Mas é isso, assim, da gente pensar um pouquinho também... se a gente não pensava lá atrás, né, que aqui estaríamos, né, falando dos 10 anos, e a gente não tem talvez muito essa preocupação, mas ao mesmo tempo tinha um pouco essa ideia de sim, é um lugar que a gente quer estar e sem perspectiva de ser algo assim, temporário ou não, né? A gente imaginava que pudesse ser mesmo algo sólido, que se fortalecesse, um lugar também seguro para a gente trabalhar, para a gente saber que ali a gente se encontra e a gente tem apoio, tem suporte, porque é isso, às vezes, o fazer do psicoterapeuta é também muito solitário, e eu acho que isso faz muita diferença, assim, a gente poder ter umas às outras, né, e saber que, embora a gente tá ali com o paciente, às vezes é solitário nesse sentido, da gente trabalhando sozinhos, sozinhas com eles, mas da gente ter essa troca entre a gente, ter esse amparo, né, e, enfim, poder dialogar e se ajudar, se acolher muitas vezes, né, mas de pensar, assim, o que, né, a gente imagina, talvez, ainda para um futuro, coisas que a gente espera, que a gente gostaria que ainda acontecessem, talvez, não sei se... eu vejo que são 10 anos, a nossa data de aniversário mesmo em janeiro, e eu acho que é também emblemático, porque é sempre um período que a gente está repensando o próximo ano, em que a gente sempre se planeja, até hoje a gente faz os encontros em janeiro para planejar o nosso ano, como vai ser, e eu acho que esse podcast também é uma forma de agradecimento, de compartilhar com outras pessoas, que a gente reconhece, né, essa parceria com todos. Hoje a gente está muito no virtual, a gente está mais ali intimista, como a Fábio falou, mas a gente reconhece essas pessoas que estão ao nosso lado, que caminham com a gente, que acompanham também nossas redes sociais, né? E então a gente quer, primeira coisa, continuar assim, isso, manter o que a gente já tem, que é o que a gente também gosta de fazer, porque acho que nós três gostamos muito do dia a dia da clínica, e continuar abertas a essas parcerias, a essas trocas, a esse dividir o nosso conhecimento e mediar as pessoas na clínica. Acho que esse seria o primeiro ponto, né? O que você acha, Eliane? Eu acho que já ficou a dica, assim, né, de que a gente 10 anos, eu acho que é um marco mesmo, assim, da gente agora em outro momento da vida, pessoal da vida, né, assim, a gente começar a pensar nesse futuro. Acho que podem vir, eu acho que cursos, podem vir formas de divulgar esse conteúdo todo, esse como fazer, entende? Através de outros espaços, né? O que tu acha, Fábio? A Fábio que é dos estudos e da academia, né? A Fábio vem pensando em algumas coisas nesse sentido. Esse desejo da gente compartilhar, ele está sempre presente, assim, né? E a gente acaba fazendo isso de muitas formas no nosso dia a dia, mas também tá um pouco no horizonte, às vezes, de como fazer, porque a gente não tem mais um espaço físico, ao mesmo tempo hoje muita coisa acontece no online, né? Então é possível que em algum momento a gente pense também como fazer e como sistematizar um pouco isso, né? A gente também aceita sugestões, assim, né, de temas ou coisas que as pessoas eventualmente gostariam talvez de ver a gente falando, assim, e compartilhando, né? Esse diálogo hoje ele era bem aberto, assim, e geral mesmo, para contar um pouco dessa história, mas enfim, a gente está disponível para que as pessoas nos acessem, para que a gente possa também eventualmente criar, né, algum conteúdo, algo que pudesse fazer sentido, assim, também, né, para as pessoas. E sim, né, quem sabe, né, cursos, algo nesse sentido, outros
outras gravações como essa, e o próprio né? podcast, né? Que acho que é um primeiro, assim, que a gente está fazendo um teste, e talvez venham outros, ainda é uma decisão que a gente tem por tomar, né? Mas é outro canal que a gente teria para compartilhar mesmo nossos conhecimentos e estabelecer esse diálogo com as pessoas que nos acompanham, né? Então, estamos para amadurecer essa ideia. E, bom, para quem ainda não nos segue, a gente está no Instagram, é Consciência Psicologia, o site é conscienciapsicologia.com.br. A gente tem o Facebook também, porque eu particularmente não uso Facebook. Mas tá lá. Eu sei logo, mas tem, também, né? LinkedIn, mas acho que assim, o grande forte acaba sendo o Instagram, assim, né? Então, a gente às vezes publica alguns vídeos, alguns conteúdos. O nosso site também tem alguns textos, assim, que compartilha um pouco desse fazer também, da teoria, né? Então, quem quiser nos acompanhar, puder também, né, tá com a gente nas redes sociais e quiser mandar mensagem, sugerir temas, ou mesmo colocar, a gente de vez em quando recebe, como que vocês entendem tal coisa? Poderia falar sobre isso? A gente às vezes acaba preparando algum texto, algum vídeo, porque acho que é legal, assim, a gente acabou não falando aqui, né? Mas acho que um dos grandes objetivos também é de uma certa tradução, assim, do existencialismo, né? Da gente poder falar... A Eliane falou, né? O Sartre, ele tem uma forma de escrita que é bem complexa, né? Então, a gente, de alguma maneira, tentar traduzir isso, né? Para algo que seja simples e compreensível e que possa ser divulgado, que as pessoas possam realmente ter acesso, se apropriar disso e poder usar no seu dia a dia, assim... Acho que esse é um dos grandes objetivos que a gente sempre teve, que norteiam muito também as nossas tentativas, pelo menos, né, nas redes sociais e mesmo aqui, assim, né? Então, esse diálogo e esse retorno também das pessoas é sempre bem importante. Lembrando que hoje a gente atende maior parte online, a gente atende no presencial para quem tem essa preferência e precisa, às vezes também, mas e que essa modalidade do online ela nos permite atender pacientes em várias partes do Brasil e do mundo, né? Então a gente está atendendo no Brasil todo e tem cada vez mais interesse de atender também brasileiros que estão no exterior. Então, a gente também gosta de fazer isso, né? É um foco aí que a gente quer dar para frente. Então, fica esse convite também, né, para outras pessoas que estão fora do Brasil e que querem passar por esse processo da psicoterapia existencialista e sentir os resultados que ela dá, né? Então, a gente gosta e é necessário, assim, né? A gente vê que os nossos imigrantes, né, os imigrantes, os brasileiros que estão morando no exterior, eles têm muita necessidade de falar com algum psicoterapeuta que mora no Brasil, né? Porque como tem essa diferença de cultura, então para eles e de língua, né, também é muito complicado assim eles conseguirem expressar os seus sentimentos, seus sofrimentos, né, para alguém que é de fora, assim, né? Bom, obrigada por terem nos acompanhado até aqui, quem chegou até esse final, e quem sabe nos encontramos mais adiante aqui também, nesses canais, mas lá nas nossas redes sociais, com certeza. Um abraço. Obrigada. Obrigada.